O Senhor irá nos falar hoje, o instrumento do Senhor é o reverendo Ageu Cirilo de Magalhães, como já foi dito, presidente do Sínodo de Piratininga e também diretor do nosso seminário, um irmão muito querido, que a convite do próprio reverendo Marcos Kleber, separou para esta noite o texto bíblico, no qual o Senhor irá nos instruir. Eu quero convidá-lo a assumir, ler a palavra e já trazer a mensagem do Senhor. Só ligar aí, eles desligam automaticamente. Eu saúdo o Conselho da Igreja, reverendo José Maurício, os pastores da Igreja, saúdo a comissão do presbitério, saúdo a todos os irmãos e irmãs que estão aqui, da igreja local, de outras igrejas, e saúdo o mais novo pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, reverendo Marcos Kleber, a quem Deus me deu a honra de trabalhar, de acompanhar durante 5 anos no seminário e trabalhar muito proximamente lá na Igreja Presbiteriana em Vila Guarani, na época como seminarista, durante cerca de 4 anos, e Deus nos deu ali uma amizade muito sólida e duradoura, e é de fato um momento muito marcante, uma noite muito significante para todos nós. Há vários irmãos da Igreja de Vila Guarani aqui também, que vieram acompanhar este momento. De fato é uma noite muito emocionante para todos nós. Vamos ouvir a voz de Deus, Isaías capítulo 49. Isaías 49. Versos 1 a 3. Isaías 49, versos 1 a 3. Ouvi-me, terras do mar, e vós, povos de longe, escutai. O Senhor me chamou desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe fez menção do meu nome. Fez a minha boca como uma espada aguda, na sombra da sua mão me escondeu. Fez-me como uma flecha polida e me guardou na sua aljava. E me disse, tu és o meu servo, és Israel, por quem hei de ser glorificado. Vamos orar mais uma vez? Pai Santo, Deus bendito, nós te somos gratos por esta noite tão especial, quando no teu dia consagrado a Ti, Tu nos dás o privilégio de nos reunirmos como teu corpo, ó Pai Santo, de testemunharmos o surgimento de mais um pastor, ó Pai, da nossa Igreja Presbiteriana do Brasil. Te louvamos pela vida do reverendo Marcos, o Senhor o separou para este ministério sagrado, e pedimos que o Senhor conserve, Pai, fiel até o final da sua vida, Pai. Que o Senhor abençoe esta igreja que o acolhe, para que ele seja um pastor fiel, juntamente com os outros pastores, com o reverendo José Maurício, e que continue sendo uma bênção para o teu reino, Pai. Que muitas vidas possam vir aos teus pés, pela instrumentalidade do teu servo. Agora que nós abrimos a tua palavra, ó Pai, com humildade que nós pedimos, que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor nos alimente, que o Senhor nos edifique e que o Senhor, ó Pai, nos faça andar sempre na Tua vontade. É o que nós pedimos gratos e em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, há algum tempo atrás, uma pessoa evangélica me procurou perguntando se eu poderia fazer o seu casamento, e eu disse que possivelmente sim, por causa da agenda, e ela me perguntou então, quanto é que o senhor cobra para fazer o casamento? E eu fiquei muito escandalizado com aquela pergunta. E depois eu vim a descobrir que muitos pastores por aí afora estão cobrando para fazer casamentos. Há pouco tempo atrás também eu recebi e-mail de uma igreja, infelizmente de uma igreja presbiteriana, falando de uma palestra, e no cartaz da palestra vinha lá a taxa para ouvir a palestra, que eu acho que era de uns R$50, que já faz alguns anos. E eu fiquei intrigado, liguei para a igreja e perguntei, escuta, vocês vão dar uma palestra, mas estão cobrando dos crentes? E a pessoa argumentou dizendo que haveria custos e que, afinal de contas, se nós vamos assistir a uma aula, nós devemos pagar. E eu fiquei escandalizado mais uma vez com isso. E os irmãos
assistem televisão, leem as notícias e têm percebido, meus irmãos, que o conceito de pastorado nos nossos dias está cada vez mais baixo por causa dessas questões, por causa de exploração do povo agora dentro das igrejas, por alguns que se autodenominam pastores, mas na verdade são mercenários, estão fazendo comércio da fé de Deus. E nesta noite tão especial, nós estamos acompanhando a ordenação do nosso irmão Marcos Kleber, agora reverendo Marcos Kleber, e a pergunta é: o que é esperado do reverendo Marcos? O que se espera de um verdadeiro servo de Deus? No mundo de tantos falsos profetas, no mundo de tantos pseudo-pastores, o que é esperado do verdadeiro servo de Deus de acordo com a sua palavra? O livro de Isaías, meus irmãos, nos dá em vários trechos marcas do verdadeiro servo de Deus. Este livro é tido por alguns como o quinto evangelho, e ele é fonte para mais de 400 citações no Novo Testamento. E ele é endereçado para 3 cenários diferentes. O primeiro cenário na vida de Isaías, que vai do capítulo 1 ao 39. O segundo e o terceiro cenários vão dentro do exílio e pós-exílio. E o capítulo que nós lemos, o capítulo 49, ele está justamente nesse segundo período, e ele apontava para a libertação do povo de Deus. Os irmãos sabem que do ponto de vista espiritual, tanto Israel quanto Judá, reino norte, reino sul, haviam abandonado o nosso Deus, haviam traído o nosso Deus com deuses de fertilidade. E Deus castigou duramente essas nações. Em 722, Israel, o reino do norte, foi invadida pelos assírios. Em 586, o reino do sul, Judá, foi invadido pela Babilônia. E houve destruição de Jerusalém, destruição do templo, exílio da maioria dos moradores. E as profecias de Isaías, neste contexto então de destruição, de castigo de Deus, elas são de extremo terror, mas também de esperança. Isaías profetiza a queda da Babilônia e a libertação do povo de Deus por meio de Ciro, o persa. Mas além dessa salvação política imediata, os textos apontam para um Salvador mais no futuro. Um homem, um servo de Deus que traria justiça às nações, capítulo 42, que seria mediador de uma nova aliança com o seu povo, que seria luz para os gentios, capítulo 49, e que redimiria ou remiria o pecado do seu povo, capítulo 52, e que este servo de Deus seria o servo sofredor, que sofreria para conquistar estas vitórias, e Deus o recompensaria, capítulo 50, capítulo 53. Então o texto que nós lemos aqui não está falando de nós ou de pastores, está falando do servo de Deus, aquele que no futuro viria para libertar o seu povo, não de uma libertação política da Babilônia, mas de uma libertação muito mais ampla, que seria luz para os gentios. Está falando de Cristo, está falando de Cristo. Meus irmãos, e o primeiro versículo que nós temos aqui começa com uma expressão muito forte, é o anúncio desta grande mensagem, desta grande libertação. O texto diz: ouvi-me terras do mar, e vós povos de longe escutai. Por meio deste paralelismo, terras do mar, povos de longe, fica claro que a mensagem aqui é muito importante, e que ela não é só para Israel, mas ela é para os povos e terras do mar, para povos de ilhas, enfim, todas as nações da terra devem estar atentos ao que vai ser dito a partir de agora. E esse ouvir deve ser um ouvir muito atento, porque quem fala, fala com absoluta e total autoridade. Ouvi-me. E o segundo verbo que vem na sequência é o escutar, e não apenas ouça, mas preste total atenção, escute com atenção. E o anúncio então vai falar da missão do nosso Senhor Jesus Cristo, o servo do Senhor, que vai trazer de volta os remanescentes de Israel e vai estender essa salvação a todos os povos. Mas, meus irmãos, conquanto essa mensagem seja tão ampla e aponte para Cristo, eu gostaria de pegar apenas 3 características
do nosso Redentor, do servo de Deus, que poderão nos servir de espelho essa noite, para nós que somos pastores, que tem que ter como modelo o Supremo Pastor Jesus Cristo, para nós aplicarmos na nossa vida. E a primeira marca então do verdadeiro servo de Deus é que ele é chamado por Deus. O verdadeiro servo de Deus é alguém que é chamado por Deus. Diz o nosso texto no verso 1, o Senhor me chamou desde o meu nascimento. Ou, literalmente, Yahvé ou Jeová, desde o ventre, chamou-me. Nós sabemos, irmãos, que Jesus Cristo, o servo do Senhor aqui do texto, ele teve um nascimento humano normal. Ele não desceu como um anjo, ele nasceu de uma mulher. O anúncio do seu nascimento foi feito pelo próprio Isaías no capítulo 7, verso 14. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel, que quer dizer Deus conosco. E este nascimento, meus irmãos, nasceu porque Jesus tinha um chamado, tinha uma missão a cumprir. E o texto continua: desde o ventre de minha mãe fez menção do meu nome. Fez menção do meu nome. Os nomes de Jesus já haviam sido profetizados por Isaías. Em Isaías 9,6, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Este homem-Deus, esta criança que nasceria, era tão gloriosa que ele não cabia num nome apenas. Foram necessários 4 nomes adjetivados para expressar a grandeza desse menino que nasceria, que seria luz para as nações, que seria luz para os gentios. É possível que nós caibamos em um nome, não é? Às vezes o nosso nome não identifica muito quem nós somos, por vezes um apelido nos retrata mais. Agora, esse menino que nasceria seria tão glorioso que ele foi chamado de Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Desde o ventre de minha mãe fez menção do meu nome. E assim, no Evangelho nós temos o próprio anjo dizendo que a virgem conceberá, dará um filho e será chamado pelo nome de Emanuel, e as profecias vão se cumprindo na vida do nosso Redentor. Então nós temos aqui, meus irmãos, a profecia mostrando que o texto se trata de Jesus. Desde antes do seu nascimento ele foi chamado por Deus, e o seu nome foi conhecido com antecedência também. Isso não aponta para o nascimento de alguém qualquer, mas para alguém que estava embaixo de uma autoridade superior e que teria o dever de cumprir esta missão. Ecoando, meus irmãos, características dos servos de Deus, nós temos Jeremias. Ele também teve esta compreensão quando escreveu: antes de que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. O mesmo pensamento, a mesma compreensão teve o apóstolo Paulo, séculos depois, quando escreveu aos Gálatas, dizendo que Deus o havia separado antes dele nascer também e chamado pela sua graça para pregar aos gentios, Gálatas 1,15. O servo de Deus, então, Jesus Cristo, foi chamado e nomeado por Deus para cumprir uma tarefa, cumprir uma missão. Concluindo esse primeiro ponto, a primeira marca do servo do Senhor é que ele é chamado por Deus, não é chamado por homens. A sua vocação, o seu chamado vem do alto. A sua vocação é sagrada, é solene. É Deus quem separa alguns homens desde o nascimento para serem sua boca, para serem seus profetas, para serem seus embaixadores. O verdadeiro servo de Deus tem em Deus o seu chamado. A segunda característica do servo de Deus é que ele é alguém preparado por Deus. O nosso texto diz no verso 2: fez a minha boca como uma espada aguda, na sombra da sua mão me escondeu, fez-me como uma flecha polida e me guardou na sua aljava. Fez a minha boca como uma espada aguda, fez-me como uma flecha polida. As duas figuras aqui, a espada e a flecha, apontam para a luta que aguardava o Messias, o servo do Senhor, e uma luta travada no seu falar, porque as figuras estão apontando justamente para a sua boca. Assim, meus irmãos, quando nosso Senhor Jesus iniciou o seu ministério, inimigos surgiram de todos os lados, até dentro da religião e principalmente na religião.
E isso ficou visível por conta das armadilhas que foram feitas para Jesus. Em certa ocasião, levaram uma mulher pega em adultério, sem o adúltero, apenas a mulher pega em adultério, para que Jesus desse o seu veredito. E aquilo era uma armadilha. Se Jesus dissesse, libertem-na, soltem essa mulher, ele estaria indo contra a lei de Moisés, que previa apedrejamento e pena de morte. Mas se ele dissesse, apedrejem essa mulher, ele estaria indo contra a lei de Roma, os dominadores, porque o direito de morte era apenas dos romanos. Então aquilo era uma armadilha. Eles não foram pedir conselho para Jesus, eles foram com pessoas dos dois partidos, para fosse qual fosse a resposta que Jesus desse, ele fosse preso ali. Era uma bela de uma armadilha. E o nosso Senhor Jesus saiu com muita tranquilidade desta armadilha. Ele disse, pois bem, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E diz o texto que do mais velho até o mais novo, todos saíram envergonhados, largando ali as suas pedras e foram embora. Em outra ocasião, os fariseus enviaram os seus discípulos juntamente com os herodianos, os romanos, com outra armadilha para Jesus. Aproximaram-se dele com falsa humildade, chamando ele de mestre, elogiando o seu ensino e perguntaram, que te parece, Jesus? É lícito, é certo pagar imposto a César ou não? Outra armadilha, porque se Jesus dissesse, é claro que é lícito pagar imposto a César, ele estaria traindo a sua nação, dando razão ao pagamento de impostos aos dominadores, aos romanos. E se ele dissesse, não é lícito pagar imposto a estes dominadores, ele estaria indo contra Roma. Ele poderia ser preso e morto naquele exato momento, julgado visando a sua morte. Era uma nova armadilha. E mais uma vez Jesus sai com muita tranquilidade. Ele pega uma moeda e pergunta, de quem é esta efígie em inscrição? E alguém responde, de César. E aí ele diz, dai pois a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Meus irmãos, o nosso Jesus, o Senhor Jesus estava preparado. Ele de fato tinha uma espada aguda e uma flecha polida para sair das lutas, das armadilhas, dos enganos e sofismas que apareceram em todo o seu ministério. Espada afiada, flecha polida, nosso Senhor Jesus tinha isso de fato na sua boca. E meus irmãos, se espada e flecha apontam para a luta que o nosso Redentor enfrentou, os adjetivos apontam para preparo. A espada ela é afiada, a flecha ela é polida. Estes adjetivos indicam preparação. Espadas não ficam afiadas da noite para o dia, ou por um toque de mágica. Flechas também têm que ser polidas. Jesus ele estava preparado com a palavra de Deus. Foi Jeremias quem disse que a palavra de Deus é fogo e martelo que esmiuça, esmigalha a penha. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Hebreus 4:12. O ensino de Jesus era esta espada afiada, era e continua sendo, que penetra até o ponto de separar pensamentos e propósitos do coração. E quantas vezes Jesus não atingiu direto o coração das pessoas com esta mensagem, indo na raiz do problema das pessoas. A Bíblia, durante muitos textos, através de muitos textos, mostra como o ensino de Jesus era diferenciado. Os evangelistas registram as multidões se maravilhando da sua doutrina. Marcos 1:22, maravilhavam-se de sua doutrina porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Os escribas eram meros repetidores da lei, sabiam coisas decorado apenas, mas Jesus ensinava como quem tinha autoridade. Ele sabia de fato a mensagem, a palavra vinda do próprio Deus. Meus irmãos, quantas vezes Jesus não desvendou pensamentos ocultos de pessoas que se aproximaram dele? A mulher samaritana, o jovem rico e até o traidor Judas. A palavra de Jesus, a palavra do verdadeiro servo do Senhor é espada afiada e flecha polida. Neste sentido, o servo do Senhor é alguém preparado por Deus, não por homens.
Os homens são meros instrumentos nas mãos daquele que está afiando a espada e polindo a flecha. O preparo vem do alto, o preparo vem de Deus. Em terceiro e último lugar, o servo do Senhor é alguém guardado por Deus. Verso 2 ainda: fez a minha boca como uma espada aguda, na sombra de sua mão me escondeu, fez-me como uma flecha polida e me guardou na sua aljava. E me disse: tu és o meu servo, és Israel, por quem hei de ser glorificado. Fez a minha boca como uma espada aguda, na sombra da sua mão me escondeu. Fez-me como uma flecha polida e me guardou na sua aljava. A forma dos verbos na língua original, meus irmãos, nos mostra que Deus tem os seus meios de esconder, ocultar, proteger o seu servo, até que chegue o momento exato dele agir. A flecha na aljava fica oculta até ser usada, e assim foi com Cristo. Antes de iniciar o seu ministério, Jesus ficou longe da atenção das pessoas. Só aos 30 anos de idade foi que ele se manifestou de forma pública e efetiva. Durante todos esses 30 anos, Deus o guardou na sua aljava e ele ficou em segredo, quase que em segredo. Quando Satanás, meus irmãos, tentou acabar com o povo de Deus lá no Antigo Testamento, para que sem povo o Messias não nascesse, foi Deus quem preservou o seu povo. Ou em outras palavras, todas as tentativas para acabar com o povo de Deus no Antigo Testamento foram tentativas do próprio diabo, porque o diabo sabia que a profecia de Gênesis 3,15, que o filho da mulher esmagaria a sua cabeça, iria um dia se cumprir. Qual foi a estratégia de Satanás? Eu vou tentar acabar com o povo de Deus, porque se não tiver povo, o Messias não nasce. Se ele não tiver ascendência, ele não nasce, é óbvio. E quando Caim matou Abel, já era Satanás ali, tentando eliminar a descendência do Messias. E é por isso que Jesus diz que Satanás é assassino desde o princípio, referindo-se lá atrás. No episódio de Esther, quando o povo de Deus quase inteiro foi exterminado, e Deus soberanamente agiu, era o diabo fazendo com que o povo fosse exterminado, para que o Messias não nascesse séculos depois. E a última tentativa de Satanás foi enchendo o coração de Herodes, para cometer o absurdo de matar crianças recém-nascidas até os 2 anos de idade. Ali era a última tentativa frustrada de Satanás, para que matando as crianças conseguisse matar o Messias recém-nascido. Mas em todas estas tentativas, fossem no Antigo Testamento, ou fossem ali perto já em Herodes, com o nascimento de Jesus já cumprido, Deus foi aquele que escondeu o seu servo na sua mão, que guardou a sua aljava, que protegeu o nosso Senhor Jesus Cristo. E toda essa saga, meus irmãos, é condensada no Apocalipse, quando João escreve o seguinte: viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande e vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. É um resumo de séculos de história, quando Satanás tentou impedir o nascimento de Jesus. Meus irmãos, desde antes de nascer, aquela espada e flecha estavam escondidas, guardadas pelo Pai. Assim, meus irmãos, o servo de Deus é guardado por Ele, e é por isso que Ele é seu servo. O verso 3 é enfático: tu és meu servo, és Israel, por quem hei de ser glorificado. Ele é chamado de Israel aqui porque ele é um de Israel, ele é a semente que vem da semente dos patriarcas, por isso esta identificação. Tu és o meu servo, a propriedade é de Deus, Ele é o Senhor e por isso Ele o guarda. Por isso, meus irmãos, concluindo o terceiro ponto, o verdadeiro servo de Deus não teme homens, não teme a morte,
só teme a Deus, Ele é quem o guarda, Ele é o seu refúgio, Ele é a sua segurança. Concluindo, meus irmãos, qual é a aplicação deste texto para as nossas vidas? Meu caro colega de ministério, reverendo Marcos Kleber, como é que um texto que é tão nitidamente aplicado para Jesus Cristo pode nos falar alguma coisa? Nós anunciamos no início, há muitas lições aqui, considerando que Jesus Cristo é o nosso modelo para o ministério. É em Cristo que o pastor pode de fato nortear o seu ministério, porque ele mesmo disse de si mesmo: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. O texto que nós analisamos, essa missão do servo, luz dos gentios, mostra essa lição específica, a missão dele específica no versos 5 e 6, quando de fato ele vai reunir os remanescentes de Israel como um rebanho disperso e será o pastor dessas ovelhas. Versos 5 e 6 dizem assim: mas agora diz o Senhor, que me formou desde o ventre para ser o seu servo, para que torne a trazer Jacó e para reunir Israel a ele, porque eu sou glorificado perante o Senhor e o meu Deus é a minha força. Sim, diz ele, pouco é o seres servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Meus irmãos, Jesus é o bom pastor e é o nosso modelo para o ministério, tal qual na parábola que Jesus ensinou. Quando o pastor, ele não fica esperando as ovelhas, mas se uma está perdida, ele vai ao encontro da ovelha para buscá-la. Ele é o nosso modelo. Então, com base neste modelo, permitam-me fazer algumas aplicações nesta noite. Em primeiro lugar, reverendo Marcos Kleber e demais colegas, todos nós fomos chamados por Deus, e Deus nos chamou para uma alta e sublime missão. Deus nos nomeou antes mesmo de nós nascermos. Todos os que são filhos de Deus foram chamados, mas os profetas recebem um duplo chamamento. É assim nas Escrituras, Isaías 6 mostra isso. E os pastores são os profetas dos nossos dias. Assim, Marcos, todas as vezes que no ministério vierem lutas, lembre-se que foi Deus que te chamou, não foram homens. Todas as vezes que no meio dos problemas você pensar em desistir, lembre-se, foi Deus quem me chamou. Você não está aqui porque o conselho te enviou, porque o presbitério te encaminhou, porque você passou por um seminário. Você está aqui em primeiro lugar porque Deus te chamou. Lembre-se disso, desde antes de nascer, Deus já tinha te separado para este trabalho, para este ministério. Em segundo lugar, Marcos e demais colegas, nós fomos preparados por Deus. E é interessante pensar que mesmo antes do seminário, mesmo antes da conversão, Deus já nos preparava. É muito claro na história pessoal de cada pastor perceber que coisas que nós fizemos antes mesmo do ministério e da conversão, hoje Deus nos usa aquelas coisas para abençoar o ministério. Já era Deus nos preparando, já era Deus afiando a espada, já era Deus polindo a flecha, era Deus preparando a nossa vida quando por vezes nós nem imaginávamos que seríamos pastores. Marcos, tudo o que você passou antes de seminário e até antes de assumir um compromisso mais pessoal com Deus, já era preparação. A sua família, tudo o que aconteceu já era Deus lapidando, afiando, polindo a flecha. Deus trabalha de modos misteriosos por vezes, meus irmãos, mas o fato é que Ele trabalha na nossa vida, Ele afia a espada e Ele pole a flecha. Assim, meus irmãos, não pensemos, todos nós pastores, que nós sabemos de tudo, porque nós ainda estamos sendo preparados. A espada ainda está sendo afiada e a flecha ainda está sendo polida. Não pensemos que nós somos os melhores pastores de todos os tempos, porque nós ainda estamos sendo preparados. Não pensemos que os problemas da nossa igreja vão acabar porque nós estamos lá, porque nós ainda estamos sendo preparados. E a igreja de Cristo, se a igreja depender de nós, ela acaba. Ela não acaba porque ela é de fato de Cristo. Nós apenas pastoreamos as ovelhas que são ovelhas de Cristo. Então, sejamos humildes.
reconheçamos nossas fraquezas, dependamos tão e unicamente do nosso Deus, que é quem fortalece os seus ministros. E quanto mais humildes nós formos, mais Deus vai nos usar para a sua própria glória. Marcos, pregue a palavra, ela é espada afiada, mais cortante que espada de 2 gumes. Ela é poderosa. Alguns por vezes têm a pretensão de defender a palavra, ou têm a pretensão de colocar métodos na igreja, porque acham que a palavra não é suficiente. E a esses vai a frase de Spurgeon. Spurgeon certa vez disse que a palavra não precisa de defesa. A palavra é como um leão enjaulado, basta abrir a jaula, que ela vai e faz o que foi designada a fazer e não volta vazia. Então, pregue a palavra, ela é espada afiada. Há um tempo atrás, um colega nosso, pastor, formado lá no JMC, no começo do seu ministério, ele veio me contar que assim que ele chegou na igreja, apareceu uma pessoa com muitos problemas. E essa pessoa já havia procurado psicólogos, psiquiatras, tomado muitos remédios, e ela estava sem esperança nenhuma. Para ela, nenhuma palavra mais poderia tirar os seus problemas. E esse nosso colega passou a ensinar a palavra de Deus a esta pessoa, e tempos depois, ele ouviu da própria pessoa: Jesus me curou através da sua palavra. Portanto, Marcos, pregue a palavra, ela é poderosa. Ela vai no fundo da alma e resolve problemas que profissionais da saúde não conseguem resolver, porque ela vai na raiz do problema, que é o coração. Por vezes problemas gerados até por pecados. A palavra é poderosa e transforma vidas. Em terceiro e último lugar, Marcos, você está guardado por Deus. Deus o guardou antes mesmo de você comprometer-se com a sua graça. Deus o guardou antes mesmo de você pensar no ministério. Deus o guardou nas tentações, nas lutas, nas tempestades, nos dias bons e principalmente nos dias maus. Quantas vezes o diabo não tentou te derrubar? Quantas vezes o diabo não tentou acabar com o seu chamado? De quantas armadilhas Deus não te livrou para que hoje você estivesse aqui? Deus te guardou. Deus guarda os seus servos. Deus esconde a sua espada na sombra da sua mão e guarda a sua flecha na sua aljava. Guardou e continuará guardando, porque você é dele, você é dele. Eu termino com um poema que eu gosto muito, de um puritano do passado, que diz assim: quando Deus quer preparar um homem, dar visão a um homem, adestrar um homem, quando Deus decide amoldar um homem, dar forma a um homem, fazer dele um homem que desempenhe o seu maior papel, quando aquele cujo nome é o grande eu sou, cria, redime e agracia um homem, para que toda a terra ouça a palavra e os continentes adormecidos despertem, olhem com atenção as obras de Deus. Como Ele implacavelmente aperfeiçoa seu servo, sim, seu eleito amado, com marteladas Ele vai ferindo, com poderosa graça o convertendo em formas tortuosas de barro. E quando o seu coração partido suplicar, que cálices passem e espinhos morram, e noites terminem, e brilhe nova luz, para que meu amado seja realmente meu, seu Pai entenderá. E se ele adormece, Deus o acorda, e o dobra, mas nunca o despedaça. E Deus usa aquilo que escolhe, e por todo e cada meio, nele induz a semelhança de Cristo, o alvo. Este regente soberano dos céus, que é sempre gracioso e sempre sábio, mantém nas mãos o tempo do homem, e todas as coisas estão ao seu dispor. Bem sabe ele o que irá fazer. E morte e pragas graçam a volta deste homem, mas não pode morrer até que Deus assim ordene, e flecha alguma o atingirá, até que o Deus de amor assim o determine. E nessa promessa esse homem sim descansará. Que Deus te abençoe, reverendo Marcos, e te mantenha fiel durante todo o seu ministério, até o último dia da sua vida. Amém.